Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos dar a lição? E hoje, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a lição 1 desse novo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, ela tem como título Paulo em algemas. E a lição de hoje ela está baseada ali em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 até 12, e também 2 Coríntios capítulo 6, versículos 3 até 7. E o apóstolo Paulo, no período que ele esteve ali na Macedônia, ele narra no seu livro que ele enfrentou assim, muitas prisões, muitas aflições, em decorrência dele proclamar o Evangelho da Verdade, que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, 2 Coríntios 11, 23, e 2 Coríntios 7,5. Mas acontece que a primeira prisão realmente oficial, né, e registrada nas Sagradas Escrituras, ela aconteceu lá em Filipos, que é mencionado em Atos dos Apóstolos, versículo 16, capítulo 16, versículo 16 até 24. E depois disso ele foi preso num período lá em Jerusalém. E também em outra ocasião, Paulo disse dele estar assim entre algemas, né? Ou seja, preso. Está lá em Filemão, versículos 10 e 13. E durante a sua prisão ali, que era um domiciliar, né? Ele era numa casa ali em Roma, ele estava acorrentado junto com um soldado romano de alto patente, né, um oficial de elite, né. Ali ele, mesmo ele estando preso ali, ele mandava cartas realmente para todas as igrejas que tinham na região. E Paulo conseguiu suportar todas essas prisões, aflições, açoites, né? Porque ele era um homem comprometido com Deus. O foco dele estava realmente em Jesus. E era esse Jesus que ele pregava, um Jesus que ressuscitou, que morreu na cruz, que ressuscitou, e para nos dar a condição de nós estarmos na eternidade. E Paulo nos mostra que mesmo em meio a provações, nós temos a certeza de que existe a provisão divina, que ela nos acudirá no momento correto, e assim para nós suportarmos essas provações. E que as tribulações elas são temporárias, né? Elas são passageiras, e elas acontecem para uma purificação, para nos levar para a eternidade, para a glória eterna, como o próprio Paulo disse. E o Paulo pensava assim. E o nosso foco tem que ser estar em Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, mesmo em meio às aflições, né? E por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar de todas as provações um lado positivo, né? Isso dava forças para ele suportar as pressões que eram feitas, né, pelo governo romano, que ele era manipulado por Satanás. E era Paulo que fazia tudo acontecer, porque ele era um homem com o poder da palavra, né? E ele venceu o inimigo, tanto é que ele é um dos heróis da fé mencionado nas Sagradas Escrituras, por Paulo realmente ser um homem exemplar, perseverante. E Paulo utilizava, assim,
recursos espirituais, que é mencionado lá em 2 Coríntios 6, de 3 a 7, para ele poder enfrentar essas dificuldades, para ele ter uma arma para isto. E o apóstolo Paulo via a sua vida como um chamado a uma integridade, a uma fidelidade ao Senhor, e exortava os crentes a não darem motivo algum de tropeço, viver com verdadeiros cooperadores de Deus. Ele buscava sempre a orientação do Espírito Santo, ser puro na mente, ser paciente diante de provações, e ele deixava o poder de Deus tomar conta dele e agir por meio realmente da verdade, principalmente quando ele era injustiçado. Os trabalhos missionários do apóstolo Paulo na Macedônia foram bastante exaustivos, né? Bastante assim pressionados, assim, carregados assim de problemas, porque ele era muito perseguido, injustiçado, e isso era muito crucial para a expansão do Evangelho para os gentios, que era a finalidade do apóstolo Paulo, pregar o Evangelho para eles, ali na Europa. Ele menciona dele ter enfrentado açoite nas prisões, que fala lá em 2 Coríntios 6, 5, 2 Coríntios 11, 23 e 2 Coríntios 6, 7, 5. Em Filipos, o Paulo ele registra a sua primeira prisão, que está em Atos 16, onde após um terremoto milagroso, abriram-se as portas das celas, das prisões, e ele, antes de sair, ele ainda conseguiu pregar o Evangelho para o carcereiro, que ele acabou realmente levando ao batismo esse carcereiro. E logo depois ele foi preso novamente por um período curto na cidade de Jerusalém, antes de ser transferido para um forte presídio de Cesareia. E na carta a Filemon, que era realmente uma das pessoas que foram alcançadas do Evangelho através de Paulo, esse Filemon ele tinha uma casa ali na região, com um grupo assim de pequenos crentes, né? Que ele dava estudos bíblicos, ele fazia cultos naquela casa. E o apóstolo Paulo faz um apelo para Filemon receber de volta Onésimo, né? Que havia fugido, era um servo dele que havia fugido, e ele não sabia como voltar, né? Que ele havia se convertido e tinha até vergonha de voltar. E assim, ele se volta para o seu Senhor através de Paulo. E Paulo, mesmo preso, falando o nome do amor, que fala lá em Filemon 9, o apóstolo Paulo diz, entre algemas, que está lá em Filemon, versículos 10 e 13. E durante toda a sua prisão domiciliar em Roma, ele estava assim acorrentado a um soldado romano de alta patente, de alta elite, para que o governo romano tivesse certeza de que Paulo realmente não iria fugir. Então eles acorrentaram ele a um outro soldado romano de alta patente. E no seu livro Filemon, Paulo mantém uma linguagem clara e amável, mesmo no meio de sofrimentos e insultos, sempre mantendo o amor e a misericórdia. Assim como no primeiro dia da criação do mundo, Deus fez resplandecer a luz que nós conhecemos, já lemos aqui em estudos bíblicos, aqui estudos da escola sabatina, que está lá em Gênesis 1:3, e a primeira obra de Deus que realiza no coração de uma pessoa, ele é resplandecer a sua luz. E nem que tenha duras provações, Deus o faz assim, iluminar a nossa vida através do conhecimento de sua glória, como ele fez com Paulo. E assim que Paulo foi transformado por isto, porque ele se deixou se envolver pelo poder do Espírito Santo, onde constantemente Paulo fazia resplandecer a face de Cristo no seu semblante. E ele fala isto lá em Filemon 6. Ou seja, a conversão genuína, ela produz uma iluminação para compreender as Escrituras, ter mais uma clareza, né? E assim nós somos testemunhas vivas de Cristo.
E como menciona lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 12, Paulo tinha plena fé e confiança no seu Senhor, o Criador do Universo, que suportava as provações. Ele tinha certeza no poder de Deus e seu foco era resplandecer a face de Jesus, mesmo estando em aflições e sofrimentos. As pessoas viam que ele era uma pessoa diferente, e isso era alcançado milhares, centenas de pessoas. Tudo por isso. E o apóstolo Paulo expressa sua profunda certeza do amor de Cristo por ele e por todos nós. E até faz uma pergunta com uma resposta lógica. Veja o que Paulo fala: quem nos separa do amor de Cristo? Que está lá em Romanos 8,35. A resposta é simples, né? E lógica, que é claro, ninguém. E se Deus não poupou o seu próprio Filho, que está lá em Romanos 8,32, por que alguma dificuldade seria capaz de nos separar do amor de Cristo? Deus provou a todos nós, ao dar seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados, nos libertou da morte e do pecado. Paulo não precisava de mais nenhuma evidência do amor de Deus. E o que eu devia fazer era só seguir em frente, pregando o Evangelho, tendo como foco Jesus, mesmo com as gemas. E Paulo era coerente, divinamente inspirado. Suas palavras tinham comunhão nas suas obras, né? Era uma pessoa centrada em Cristo, e seu zelo passou a ser movido pelo amor que devota a Deus e aos seus irmãos de fé, a fim de não dar motivo de escândalos ou coisa alguma, que diz lá em 2 Coríntios 6,3. Paulo se deixava envolver pelo Espírito de Deus que guiava a sua vida. Procurava ter uma pureza de coração, de sinceridade, monitorava a paciência, mantinha o foco, a calma. Ele sentia o poder de Deus agindo no meio da verdade, porque o Espírito de Deus nos faz enxergar essa verdade. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado e tem clamado através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que Ele é o único meio de comunicação entre os humanos e Deus. É o único meio de salvação. E que você tenha essa certeza, meu amigo, minha amiga, que você possa ter essa sabedoria através da palavra de Deus, que você possa ler a cada dia, se aprofundar a cada vez mais. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.